Olá, de volta ao meu Gazine, e o episódio de hoje vai tratar dos fanzines do projeto Fanzinaz. O Fanzinaz é um núcleo de atividades de altas habilidades e superdotação. Ele foi desenvolvido no estado do Paraná, especificamente em Londrina e regiões próximas. E nesse projeto, a partir de 2014, com o ingresso do Carlos Nassi, que é quem me enviou esse material, e na verdade é um designer, ilustrador e professor, que trabalha lá com o projeto do NAS. O Carlos Nassi começou em 2014 com esse projeto anterior, né, o NAS. Eu não tenho a data dele agora, mas eu vou colocar links para vocês. E o que acontece? É um projeto para os alunos que têm déficit de atenção, enfim, os ditos superdotados que não conseguem ficar tranquilamente no âmbito escolar padrão, né? Que a escola padrão, ela tem muitos defeitos, né? Embora seja louvável que exista a educação mesmo do modo que existe, né, no mundo todo e no Brasil, o sistema ainda carece de melhorias, né? E bastante melhorias. Eu, na minha tese de doutorado, mostro que o cartesianismo exagerado no ensino, em detrimento às artes, às imagens, tem sido um caminho péssimo para, inclusive, manter instigados os alunos, né? O próprio Rubem Alves falava que o ensino tem que instigar o alunado, tem que ter, não adianta ter um ensino formal com leitura padrão sem que o aluno se sinta instigado e que entenda a conceituação dos temas que sejam afinados, né, e não apenas soltos. Matemática, português, geografia, tudo solto. Tem que ter um enredo, tem que ter uma costura por estudo que instigue. Aliás, a fala da Lilia Schwartz, que é a professora na USP, no Roda Viva recente, ela mesma disse algo que me deixou curioso e ao mesmo tempo contente por eu ter uma afinidade com o que ela teve de dificuldade na universidade, que diz que num projeto dela havia, no mestrado, se eu não me engano, havia a participação de imagens e a banca resolveu que as imagens não eram importantes ali, que deveriam ser analisadas depois. A minha tese defende justamente o contrário, que as imagens são informação, têm conteúdo. A imagem não é uma mera ilustração do texto, ela faz parte de algo mais, né? Ela leva a informação ao cérebro de uma forma sistêmica. O ideograma chinês é uma imagem ainda. É diferente do nosso alfabeto fonético, em que são desenhos, mas cada desenho representa um som. O ideograma não, ele trabalha de outra forma. E aí os quadrinhos, os desenhos são todos importantes, né? E nesse projeto de educação do NAS, por incrível que pareça, e eu acho muito ótimo isso, eles trabalham com artes, com fanzines, quadrinhos. Aqui, por exemplo, tem todas as capas até esse número 23 do projeto Fanzinaz. E aí ele me enviou os vários números, né? Por exemplo, esse aqui em especial sobre Star Wars, né? Esse outra edição da quarentena, é mais recente, número 30, com personagens desenhados pelos alunos, né? Escolhiam os personagens e desenhavam. Tem até entrevista com um dos ilustradores de livros conhecido como Valdomiro Neto, né? E, enfim, esse é um dos fanzines, tem muitos outros, né? Esse em especial com a edição de comemoração ao Mickey, 90 anos, né? E vejam que interessante, cada aluno fez o seu Mickey do jeito que lhe interessava fazer, né? Tem até um texto sobre curiosidades do Mickey aqui também. E outros, esse aqui, o tema é o Pequeno Príncipe. O Nas me explicou que os temas também são
eram correntes e hoje em dia eles estão trabalhando também com fanzines individuais, né? Então os alunos mandam para ele, fazem com ele, aliás, esse aqui é de um dos alunos, você vê que é usando aquela forma da folha de A4 dividida em 8 páginas, minizine. Esse é de um outro aluno, né? E esse terceiro também, que é interessante, Walkman, monte sua playlist, né? Um produto fanzinaz. E aí ele coloca fitas cassetes, desenha fitas cassetes, né, com as músicas do playlist que ele gosta, né? E tem os trabalhos pessoais do Carlos, que ele me enviou esse aqui, que é esses bichinhos, que é para colorir, né, interação com as crianças, para que eles colorizem o fanzine, né? Esse outro aqui, Cidade Cartoon Fanzine, é um trabalho autoral em quadrinhos do Nas, bem interessante também, né? Tem até referências às artes, né? O Mancho, o Grito do Mancho. O Carlos Nasce aqui, o próprio fanzine dele, tem um blog aqui que eu vou colocar depois para vocês. Então, esse trabalho do Fanzinaz, que é um projeto que me deixou até estupefato quando eu soube da existência. Eu pensei, pô, o Brasil, então, ele tem muitas facetas na área da educação e muito inteligentes, né? Bastante coerentes e inteligentes. O que falta é o país saber disso e estruturar melhor. Ele não se estrutura na área da educação, né? As universidades cresceram, se ampliaram, melhoraram muito, as públicas, né, em especial, mas as escolas públicas se mantiveram em baixa qualidade, porque é delegado aos governos estaduais e aos municípios, né? Porém, não há uma interação, não de um projeto único, porque não é isso, né? Nós temos até um programa que foi lançado ano retrasado para trabalhar essa questão de um fio, um liame que sustente a educação, mas que seja particular às suas regiões, né? Isso é bem interessante. Mas o que falta é a educação brasileira saber que é essencial e que é necessário. Os governos precisam nortear o seu rumo para a educação. O Japão é o maior exemplo disso, um dos exemplos, né? E o Brasil é um péssimo mau exemplo de como não trazer a sua educação, né? Aí a gente larga os alunos aí, as pessoas com fome, famintas, não tendo onde morar, não tendo escolas, ou aliás, não indo para as escolas muitas vezes, né? E quando vão, as escolas também estão largadas pelos governos, né? Sem projetos essenciais. Esse do NAS é um projeto muito interessante, porque ele traz essa questão dos alunos que não conseguem ficar em salas de aula, porque tem aquela síndrome a síndrome, a deficiência, dita de deficiência, né? Eu não considero assim, de que eles não conseguem focar numa coisa só. Eu, na época escolar, eu não focava também no ensino, eu focava no meu relógio que eu usava para saber que horas eu podia me livrar da cadeia. Era um cerceamento, era uma prisão a escola para mim. Então essa questão de saber trazer projetos. O projeto do Fanzinaz de trazer quadrinhos e fanzines, especialmente com o professor Carlos, é uma bênção nesse oásis da educação nacional que não consegue, entre aspas, né, trabalhar esses quesitos, né? E eu vejo o esforço dos pedagogos e dos cursos de pedagogia, porque eu trabalhei com um deles durante 2 anos, na UENG, em Campanha, na cidade de Campanha, MG. Eles fazem esforços hercúleos para melhorar isso, tanto que eu trabalhei com fanzines e quadrinhos também na sala de aula com os alunos de pedagogia. Nós temos, entre aspas, salvação no país. Basta trazermos à luz os projetos com estas vontades educacionais de muitos que produzem projetos como Fanzinaz e trazem professores incríveis como o Carlos. Enfim, por enquanto é isso. Em breve eu vou fazer de um outro projeto essencial, que é o do Instituto Federal Fluminense, lá em Macaé, da Fanzinoteca, do IFF, coordenado pelo Alberto Souza, ou Beralto, num trabalho essencial também de fanzines com o Instituto Federal. Enfim, aguardem.